e ele não está sabendo vivenciar frustrações, e quando ele não sabe vivenciar frustrações, ele vai para os escapes das drogas lícitas e as drogas ilícitas. Então hoje eu tenho atendido várias famílias que estão colocando seus jovens nas casas para poder, nas clínicas, para poder se recuperar. São vários jovens que a gente percebe que estão tendo que ficar internados em clínicas porque eles já chegaram no final do poço. Jovens que tem que abrir o vidro porque a seta ninguém vê, então tem que pedir com a mão. Aí as pessoas aqui de Vitória são assim, são egoístas no trânsito. A gente dá seta, ela faz de conta que não tá vendo. Aí você tem que abrir o vidro e pedir, pelo amor de Deus, para virar, porque ali na frente tem um carro interditando, tirando a caçamba de entulho. Então eu percebo que os jovens, eles estão cada vez mais com dificuldade de vivenciar frustrações. Existia a criação dos anos 80, a criação que eu nasci nos anos 60, eu nasci em 1960. E todo mundo que é da época de 60, 70, teve a criação autoritária, ditatorial, restritiva. Essa educação que até 12 anos tem que ser restritiva, nós com 20 anos a gente tinha ainda a educação restritiva. Tanto que eu sou da geração que a adolescência acabava com 21 anos. Hoje a geração do jovem que nasce dos anos 80 para cá, a adolescência acaba com 25 anos. Só para você entender por que os psicólogos, psicanalistas, os neurocientistas largaram a adolescência. Ninguém casa mais com 21 anos. Hoje as pessoas estão casando com 30, 29, porque a adolescência largou-se e entra na juventude com 25 anos. De 25 a 40 é a juventude. De 40 a 60 é o adulto. Não, desculpa, gente. De 25 a 40 é jovem. De 25 a 40 é jovem. De 40 a 60, de 40 a 50 é o adulto. De 60 até 70 é maturidade. Depois de 70 que vem a fase do idoso. Então, alargou-se hoje, porque nós estamos vivendo mais, tanto isso, a questão da Previdência. A Previdência está falindo porque nós estamos vivendo mais. Bendito está vivendo. E quem paga a Previdência somos nós, força de trabalho. E as pessoas não estão trabalhando porque estão desempregadas. Eu sugiro a vocês assistirem ontem o Paulo Guedes. Ele foi na Câmara dos Deputados Federais e ele falou durante 1 hora. Ele esclareceu bem, porque eu sou economista, eu acabo entendendo. Mas eu sugiro vocês entenderem. O Paulo Guedes falou que gasta com a Previdência, pagando os aposentados, com a educação gasta-se 10 milhões, com a Previdência gasta 100 milhões. Então é bem assim, investe-se muito na aposentadoria de quem está em final de vida, não se investe na educação em quem está em início de vida. Ele não falou desqualificando o adolescente ou o idoso, nada disso. Ele só explicou, ele é economista, então ele fala de uma forma numérica. Ele só retrata a realidade. Eu sugiro a vocês que têm dúvida da questão da Previdência, para vocês entenderem, porque assim a gente fica com muitas dúvidas. E o próprio jovem hoje em dia tem revolta desse regime do Bolsonaro, porque acha que o Bolsonaro é o errado e acha que o PT é certo. Repara as famílias mais velhos, com mais de 40 anos, eles entendem que não tinha saída, que o regime tinha que ser Bolsonaro. Regime não, a eleição tinha que ser com o Bolsonaro, porque o PT já roubou o suficiente, 18 anos roubando e deixou, o Brasil não entrou em falência porque o Brasil tem muita reserva, mas o jovem não consegue entender isso. O jovem é revoltado, ele não sabe viver frustrações, ele não sabe viver ou não. Por isso que nós estamos fazendo esse resgate. Por que nós estamos gostando desse resgate da era do militar, de hastear a bandeira? Porque, querendo ou não, nós precisamos de limites. Todo ser humano precisa de limite. A ausência de limite faz a gente se tornar tirano. Então a gente precisa de limites. Com isso, muitas famílias, por ter sido criadas com limites demais, com ditadura demais, autoritarismo demais, rigidez demais, afrouxaram com seus filhos. Afrouxando com seus filhos, não estou falando de pais e mães narcisistas, não. Não estou nesse espectro. Eu estou falando esse afrouxamento para ama demais. Eu tenho acompanhado várias famílias que têm internado seus jovens. E muitas famílias falam, meu erro foi amar demais e não dar limites.
O meu erro foi amar demais e não dizer para ele que ele não podia, com 14 anos, ir para um baile funk. Meu erro foi amar demais e dizer para ele que eu não ia pagar o cigarro porque ele estava fumando. Meu erro foi amar demais e não quebrar uma garrafa no meio da rua quando ele estava bebendo com 18 anos. Então, as famílias, elas precisam, às vezes, ter estabelecimento de regras claras. O jovem que hoje está dependente químico, está dependente de substâncias químicas, sejam elas drogas lícitas que vendem em farmácia, que vendem em bar, que vendem em padaria, que é o cigarro, seja elas em locais que tem que ir na boca do tráfico para comprar com traficante porque não paga o imposto. É o crack, é a maconha. Não vem vocês acharem que a maconha tem que se tornar medicinal. A maconha destrói. A maconha, o uso da maconha durante 2 anos, uma pessoa que faria algo com 10 minutos, ela passa a fazer com 1 hora, porque a maconha lesiona o cérebro. A maconha nós temos 2 tipos de cannabis, a ativa e a sativa. A maconha que é medicinal, a planta é diferente, não é a mesma planta que o dependente químico usa e a marihuana, a maconha. Nós temos que nos tornar mais cultos para entender. A maconha é medicina. Eu fui nos Estados Unidos e o marido da irmã da doutora Leila, que eu fiquei na casa da irmã da doutora Leila, o marido da irmã da doutora Leila trabalha numa clínica que produz remédios da maconha, mas a folha que está lá fora já é uma folha diferente. A folha da cannabis, que se torna remédio, é uma folha que cresce alta. A maconha, que é essa maconha do dependente químico, ela cresce rasteiramente. Só por aí já dá para ver que é diferente. Então nós temos que nos alertar, nós temos que ser pessoas mais cultas, que nos tornamos inteligentes, para não nos tornarmos reféns da droga, não nos tornarmos reféns das farmácias, não nos tornarmos reféns de tudo, porque a gente não sabe vivenciar a frustração. A gente tem que aprender a vivenciar a frustração. A gente tem que aprender, eu estou chegando, já vou parar o carro, a gente tem que aprender a enfrentar os desafios da vida. E eu gostei muito de um vídeo que viralizou dessa menina negra que está fazendo, aquela que fazia o clima, não sei o nome dela, não me lembro agora, e ela falou que ela enfrentou os desafios de ser negra e chegar onde ela chegou, igual a Glória Maria, igual várias, não estou fazendo apologia só a ela não, ela é que é do momento, porque ela faz terapia desde sempre. As famílias têm que acreditar que é mais fácil botar seus jovens, que eles não souberam dar limites, para poder fazer terapia, do que deixar eles a esmo, porque o jovem procura os grupos afins, não é o grupo que muda, não é o grupo que ele vai andar, que vai induzir ele simplesmente vai procurar o grupo que ele tem afinidade. As pessoas procuram quem ele tem afinidade. Vamos no exemplo? Quem gosta de crossfit, vai acontecer o quê? Vai procurar os amigos do crossfit. Quem gosta de surf, vai procurar os amigos de surf. Quem gosta sei lá, de skate, vai procurar os amigos de skate. Quem está procurando vazios emocionais para ser suprido, vai procurar os amigos maconheiros, cocaineiros, que usam cracks. Hoje a geração está se tornando a escória, porque crack é barato e o crack vicia muito rapidamente. Muito rapidamente o crack entra no cérebro, na corrente sanguínea, vai para o cérebro, para a dopamina, libera uma carga de dopamina que é prazeroso demais, por isso que vicia. Cocaína vicia, maconha vicia, porque você começa a ficar mais detalhista. Em contrapartida, o que acontece? Você começa a achar que tudo é muito mais lindo. Então a maconha, ela distorce a realidade, como a cocaína distorce a realidade, como o crack, como o êxtase, como farmácia, como o Rivotril, o clonazepam distorce a realidade. Não quer dizer que o clonazepam não tem que ser tomado numa hora de SOS. Então eu vou fazer uma série de vídeos sobre isso, porque tem uma coisa muito recorrente no meu consultório, sobre por que os jovens estão indo tanto para as drogas, por que as famílias não estão conseguindo dar limites para os jovens, e famílias que dão amor, mas não conseguem dar limites, tá bom? Beijo no coração, gente, tchau.